Olá, eu sou Alan Brito e nesse vídeo eu vou mostrar para você algumas das novidades que foram lançadas com o Blender 2.68. Eu estou aqui com o Blender 2.68A, que é uma versão, que é uma atualização para o Blender 2.68, e eu vou mostrar algumas das novidades relacionadas à modelagem 3D que foram lançadas com o Blender 2.68. Então, vamos começar? Eu tenho aqui um modelo 3D simples, na verdade é só uma pequena estrutura, e eu quero já mostrar com essa pequena estrutura aqui, vamos só maximizar aqui essa janela. Você pode perceber aqui que eu tenho essa estrutura conectada com vértices, e eu tenho aqui nas pontas dois edge loops, ou melhor, dois loops curtos. Na verdade não é um loop inteiro, é só um loop parcial. E eu vou tentar fazer a ligação entre os dois. Se eu tentar selecionar aqui, por exemplo, esses dois loops para fazer um bridge, eu vou ter esse resultado. Eu consigo conectar os dois. Só que essa opção aqui do bridge, ela não segue esse contorno aqui do objeto. No Blender 2.68, nós temos agora uma opção chamada Grid Fill. O que o Grid Fill faz? O Grid Fill você consegue acessar somente quando você está no modo de edição de um objeto. Lá no menu Mesh, você pode acessar ele aqui no campo Faces. Nós temos aqui Grid Fill. Então você tem lá o Grid Fill. Se eu acionar aqui o Grid Fill, olha o que vai acontecer. O Blender vai tentar conectar os dois edge loops seguindo a topologia da estrutura do modelo poligonal. Poxa, ficou até bonito quando eu falei agora. Eu vou repetir de novo. O Blender vai tentar conectar os dois edge loops seguindo a topologia da estrutura do modelo poligonal. Realmente ficou muito bonito. Então, só voltando aqui agora falando sério, o que o Grid Fill faz? O Grid Fill ele tenta conectar dois loops que você tenha selecionados. É importante que esses loops sejam iguais ou o mais parecidos possíveis. Na verdade, eu acredito que ele precise ser igual mesmo. Eu nunca tentei fazer com um loop diferente, mas para evitar problemas, na verdade, vamos tentar fazer com um loop diferente. Eu vou só fazer um merge aqui desses dois. Vou tentar fazer isso daqui. Eu só tentei fazer com loops. Vamos lá, Ctrl F também funciona. Então, Grid Fill. Ah, não funciona. Então, os loops precisam ser exatamente iguais. Vamos apertar aqui um Ctrl Z. Agora voltou. Então, eu vou selecionar aqui esses loops. Ctrl F, Grid Fill. E nós vamos ter lá a opção. É mais ou menos como se você estivesse fazendo a união da ferramenta Bridge com o Fill. Na verdade, o Fill não. Nós temos aqui uma opção lá no menu Faces, esse Make Edge Face. É como se você estivesse fazendo a união entre o Make Edge Face, que você usa com a tecla F, e o Bridge. Então, nós temos essa união, essa ferramenta aqui muito útil, muito interessante. Eu acredito que você vai usar bastante para facilitar, para criar conexões mais inteligentes, para criar ligações mais inteligentes entre os seus modelos 3D. Então, agora você já sabe como é que funciona o Grid Fill, podemos partir para a próxima ferramenta. Então, eu estou aqui com outro modelo 3D um pouquinho mais complicado do que aquele que eu tinha usado no exemplo anterior, que era apenas uma malha com algumas arestas e alguns vértices. Eu tenho aqui, por exemplo, agora esse capacete. Se você joga o jogo Skyrim, você sabe o que ele significa. Se você não sabe, então ele fica só como um elmo medieval. Então, o que nós vamos aprender? O que eu vou mostrar em relação a novas ferramentas aqui do Blender 2.68? Uma coisa interessante em relação ao Blender 2.68 é que a ferramenta Dissolve, caso você não saiba o que é o Dissolve ele serve para criar N-Gons. Você pode apagar, por exemplo, arestas, criar faces com mais de 4 lados. Quando você seleciona, por exemplo, um vértice e aperta a tecla X, agora você tem 3 opções de Dissolve. Até o Blender 2.67 você só tinha o Dissolve.
Agora você pode escolher fazer o dissolve para vértices, arestas ou faces de maneira separada, individual, cada um deles. Então, por exemplo, eu posso pegar esse vértice aqui, tecla X, e vou escolher fazer o dissolve apenas nesse vértice. Então, foi criado um N-gon ali naquele vértice em particular. Se você quiser ainda, se você abrir aqui a tecla, se você usar a tecla F6 para abrir aqui o painel de opções do Dissolve, esse mesmo painel ele aparece aqui quando você usa a barra de ferramentas aqui do lado, logo depois que você aciona a ferramenta que você está usando no Blender. Então, nós temos aqui a opção Face Split. Deixa eu fechar essa barra aqui com a tecla T. Se você usar o F6, ele aparece a mesma opção. Então, se eu usar o Face Split, eu vou conectar os vértices que estão ali ligando, ou pelo menos dentro daquele N-gon. Vamos apertar um Ctrl Z. Então você tem essa opção aqui de usar o Dissolve de maneira separada. Você pode escolher, por exemplo, eu tenho aqui 2 vértices selecionados, mas eu quero fazer o Dissolve da aresta. Então, eu fiz o Dissolve apenas da aresta. Os vértices permaneceram aqui intocados. Vamos apertar aqui o Ctrl Z. Uma opção muito interessante que foi adicionada ao Blender 2.68 é a opção de conectar vértices. Então, por exemplo, se você tinha 2 vértices no Blender 2.67 até a versão anterior e você pressionava a tecla J, você iria fazer uma ligação entre esses 2 vértices. Até aí, nada de novo. Vamos apertar Ctrl Z. Agora, e se esse vértice estiver aqui em cima, um deles estiver aqui em cima e o outro estiver aqui embaixo, em uma topologia circular, como é o caso desse modelo 3D? Você teria aqui uma linha reta ligando eles? Não, na verdade agora nós temos uma outra opção. Quando eu pressiono a tecla J aqui, repare no que o Blender vai fazer. Ele vai tentar conectar aquele vértice ao outro, fazendo algo muito próximo do que seria um corte. Ele vai passando pelas arestas, respeitando a topologia. Repare que ele veio respeitando a topologia aqui. Então, deixa eu usar o Grease Pencil aqui para desenhar. Você pode perceber aqui, por exemplo, que nós temos a topologia do objeto aqui sendo respeitada. Não tem nenhum tipo... Então, repare que essa linha aqui, ele está seguindo essa linha que eu estou desenhando aqui. Vamos apertar Ctrl Z. Se eu selecionar, por exemplo, uma linha ou um vértice aqui e um outro aqui, tecla J, o Blender vai fazer a ligação entre os 2 pontos. Ctrl Z. Outra opção muito interessante relacionada à modelagem 3D, que deve ser familiar a alguns usuários mais antigos do Blender, que lembram que já existiu uma opção como essa no Blender antigamente, é o X-Mirror. Esse X-Mirror aqui, ele é muito familiar também para quem trabalha com rigging, porque existe uma opção semelhante lá para trabalhar com rigging para trabalhar com a ferramenta de Bones, com a ferramenta de Armature do Blender. Então, antes de mais nada, eu vou só aplicar aqui a rotação e a escala nesse modelo, porque se eu não me engano ele está com uma inclinação. Então, vou usar Ctrl A, só para garantir de que a rotação dele seja igual a 0 e a escala também seja igual a 1. Então, eu vou ligar aqui no modo de edição o X-Mirror. Isso significa o quê? Bem, eu liguei aqui a ferramenta e eu quero que você faça um exercício agora para adivinhar em qual eixo que o espelhamento aqui, que o mirror vai funcionar. Eu sei, é difícil. Você vai ter que raciocinar bastante para tentar adivinhar qual é o eixo dos 3 eixos que nós temos aqui disponível. Qual dos eixos é que vai ser usado para fazer o espelhamento? Tempo. Descobriu? Pois é o eixo X, eu sei. Eu odeio frustrar a todos que acharam que era o Y ou o Z, mas é o X. Então, como é que funciona aqui? Você vai selecionar, por exemplo, um vértice, como esse daqui, e qualquer transformação que você faça em um lado do modelo 3D, eu tinha aqui o meu Proportional ligado, vamos desligar ele aqui. Qualquer transformação que eu faça no meu modelo 3D de um lado da minha malha,
Repare aqui que o eixo X é esse vermelhinho. Ela será passada automaticamente para o outro lado. Se eu ligar o proportional aqui, vamos ligar aqui o... Se eu fizer qualquer tipo de edição de um lado, repare que eu estou transformando, eu estou mexendo apenas em um lado, o outro lado será espelhado de maneira automática pelo X-Axis, pelo X-Mirror. Então, Ctrl Z. Então, você tem essa opção agora para trabalhar com modelagem espelhada aqui no Blender. Outra opção muito parecida com o X-Mirror é uma que existe aqui no menu Mesh, chamada Symmetrize. O que o Symmetrize faz? Quando nós criamos aqui uma deformação qualquer, repare que eu estou fazendo a deformação apenas em um lado do meu modelo 3D. Eu gostaria que esse modelo 3D ficasse simétrico, ele não tivesse essa deformação, esses dois lados diferentes. Eu vou selecionar aqui os meus vértices, vou lá em Mesh e vou escolher aqui a opção Symmetrize. E repare, o Blender vai copiar, ele vai deixar um lado do modelo 3D igual ao outro. Como é que ele sabe qual é o lado que ele deve deixar igual ao outro? Você vai determinar aqui qual é a direção. Aqui, por exemplo, eu estou determinando que tudo que está do lado positivo do eixo X deve ser copiado para o lado negativo. Então, mais X para menos X. Se você quiser, você pode inverter também aqui. Tem a opção menos X para mais X e tanto as duas opções para o Y e para o Z também. Uma opção parecida com essa, só que com um pouquinho mais de opções, uma opção com mais opções, uma opção com um pouco mais de flexibilidade, seria o correto a dizer, essa daqui, Snap to Symmetry. Quando você usa o Snap to Symmetry, você vai ter aqui um painel um pouquinho maior em relação a opções. Vamos usar aqui a tecla F6. Você tem aqui a opção de usar, por exemplo, de escolher a direção. Você tem aqui um Threshold também, que é um fator que vai determinar o limite da simetria. E o fator de simetria aqui também, que você pode controlar, além de determinar aqui se você quer usar ou não o centro do objeto em relação aos pontos medianos dos vértices aqui. Então você pode testar, caso você queira, o Snap to Symmetry. Vamos apertar Ctrl Z. Então nós temos essas opções relacionadas à modelagem. E para encerrar, vamos só criar rapidamente um modelo 3D, ou só para conhecer como é que funciona um pouco mais da ferramenta Bridge, que recebeu algumas melhorias. Vamos unir esses dois. Então agora, se nós tivermos os dois como sendo uma coisa só, podemos selecionar aqui duas faces ou um conjunto de faces quaisquer. Vou selecionar essas 4 faces aqui e essas 4 faces aqui. Tecla W, Bridge. Nós vamos ter a opção de fazer o Bridge, e no Bridge agora, se eu usar aqui a tecla F6 para ficar mais claro, nós temos a opção aqui de usar, por exemplo, um Merge Factor. Nós podemos subdividir o número de cortes. Então você tem aqui, por exemplo, um Number of Cuts. Nós temos aqui esse Blend, esse Interpolation, que determina como é que será feita a interpolação entre os dois, entre as faces selecionadas aqui. Vamos apertar o F6 de novo. O Smoothness, que determina a suavidade em que a ligação é feita. Eu estou alterando aqui o valor do Smoothness. O Profile Factor, que vai determinar ali a forma do perfil que vai conectar as duas faces. E aqui nós podemos escolher também o tipo de forma do perfil, se vai ser esse do tipo Sphere, se vai ser do tipo Root, se vai ser Sharp ou linear. Então você tem aí uma quantidade maior de opções relacionadas à ferramenta Bridge.
Então, essas foram algumas, eu sei que não foram muitas, foram poucas, mas apesar disso, na verdade, não, ainda falta uma. Eu achei que tinha terminado. Então, só para encerrar, eu vou mostrar aqui uma opção nova de seleção. Caso você já tenha percebido, quando você seleciona, por exemplo, uma aresta no Blender, eu aqui selecionei apenas uma aresta, se eu selecionar ou se eu deixar a tecla Ctrl pressionada e eu selecionar, por exemplo, essa aresta aqui, o Blender vai tentar fazer a seleção conectando o primeiro objeto selecionado com o último. Então, por exemplo, se eu deixar aqui a tecla Ctrl pressionada e clicar aqui, o Blender vai fazer o caminho mais curto até chegar naquela aresta. A mesma coisa aqui, se eu sair clicando aqui, ele vai tentar fazer sempre o caminho mais curto para conectar essa seleção. A mesma coisa funciona com faces. Se eu deixar a tecla Ctrl pressionada e o botão direito do mouse, o Blender vai tentar fazer o caminho mais curto até fazer a ligação entre todas aquelas faces. Mesmo que ele precise cruzar umas com as outras aqui, sempre respeitando a topologia. Aqui é só uma seleção. Até o Blender 2.67, isso não funcionava para vértices. Bem, agora isso funciona. Se eu deixar um vértice selecionado e manter a tecla Ctrl pressionada e clicar aqui em qualquer outro vértice, por exemplo, nesse daqui, o Blender vai fazer a ligação entre eles, sempre procurando o caminho mais curto. Então, se eu deixar a tecla Ctrl pressionada aqui, ele vai sempre tentar conectar o vértice, o último selecionado com o que você marcou, e vai tentar fazer a ligação mais curta entre os dois. O que é interessante, isso ajuda bastante, ajuda muito no controle de topologias de objetos um pouco mais complexos e quando você está trabalhando, por exemplo, com a criação de mapas UV para aplicar texturas um pouco mais trabalhadas com os sims para criar mapeamento UV. Então essas foram as novidades, algumas das novidades relacionadas à modelagem 3D do Blender 2.68. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido o que eu mostrei aqui nesse vídeo. E caso você tenha gostado do vídeo, não deixe de avaliar ele, dar um joinha, comentar, isso ajuda na divulgação do vídeo. E caso você tenha alguma dúvida relacionada à modelagem, fique à vontade para perguntar nos comentários. E caso você queira aprender também um pouquinho mais sobre modelagem 3D com o Blender, eu recomendo uma visita lá no eadalambrito.com, onde eu tenho os cursos de modelagem poligonal com Blender, modelagem para arquitetura com Blender e o novo técnicas de modelagem 3D com Blender, onde eu explico o funcionamento, por exemplo, de diversas técnicas e ferramentas de modelagem, como o muito útil B-Surfaces, que é um dos melhores add-ons para modelagem 3D no Blender. Então, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, e até a próxima!